Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje celebramos esta grande solenidade, o Senhor que ascende aos céus. E assim ouvimos, Jesus foi elevado aos céus. Elevatus est eperte, à vista de todos. Ele ascendeu, como vimos na resposta do salmo ao qual cantávamos, o Senhor, por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por sua própria força, ele sobe aos céus. Mas em que isso nos toca? Poderíamos, talvez, nos perguntar, às vezes ficamos tão presos a algumas questões. Olha, a paixão do Senhor me toca porque Ele sofre, Ele padece, Ele morre por mim, para me salvar, para me purificar dos meus pecados. Ele, na sua ressurreição, Ele ressuscita e abre os céus a mim, me abre uma nova vida. Mas e a ascensão? Às vezes ficamos num ponto de interrogação, mas pensando talvez os de fora. Ele subiu aos céus. E não sabemos mais aqui o que nos toca isso. O que esta realidade, o que esta verdade de fé nos toca. E para responder isso, é necessário que vejamos o todo. Entendamos que a resposta mais precisa é que aquilo que nos toca é saber o para o que somos chamados. E como podemos entender isso? Como podemos ver e tocar esta verdade? Existem dois caminhos. Primeiro, olhando para a nossa natureza, e diante daquilo que circunda, e também as circunstâncias aonde ocorrem de modo objetivo a ascensão do Senhor. Deste modo, neste questionamento, o que a ascensão nos toca, respondendo em relação ao sentido da natureza, responde São João Crisóstomo, que inicia sua resposta nos levando a refletir por um questionamento. Acaso não sabes que um dia serás também arrebatado aos céus? Pois que tem teu coração, teu corpo compartilha a mesma natureza que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda conclui: vê quanta honra recebes neste princípio. O homem, que era a última das criaturas racionais, dentre as criaturas terrenas, dentre aqueles que foram criados, o homem é a mais sublime, porque é racional. Mas dentro de tudo aquilo que é racional, o homem é o mais baixo. Mas aqui, quando os pés, ou seja, o último, o homem, se torna a cabeça e se faz diante da encarnação, onde Cristo se encarna, assume a nossa natureza humana e eleva ao trono real pela força dele, que é a cabeça. E assim entendemos que diante da nossa natureza, Deus eleva a nossa natureza, Ele se encarna para nos elevar, Ele quer mais, e ascendendo aos céus, Ele quer expressar isso. Ele expressa, em primeiro lugar, o que Ele quer de nós, a nossa correspondência, que correspondamos ao que Ele nos pede. Mas Ele também nos mostra aonde Ele nos quer. No céu, com Ele.
não outra coisa, não menos que isso. Ele quer isso. Mas para isso é necessário que queiramos, que correspondamos. E como podemos corresponder? Basta olharmos a primeira leitura e diante do mesmo relato escrito por São Lucas, agora no seu segundo livro, nesta continuação do Evangelho, que são os Atos dos Apóstolos, vê que nosso Senhor sobe aos céus, mas Ele se dirige aos apóstolos apresentando o que Ele quer. E o que Ele faz? Recebereis o Espírito Santo para seres minhas testemunhas. É isso que Ele quer de nós, que sejamos suas testemunhas, que nos abramos ao Espírito Santo para testemunharmos a Ele, para anunciar a verdade, para testemunhar a Ele fiel e radicalmente com a nossa vida. Mas poderíamos, ainda assim, diante deste contexto, olhar e dizer: mas como? Como, Padre, isso pode tocar a minha vida? Como eu posso ter esta modificação? Como eu posso testemunhar aquilo que o Senhor quer de mim? Para esta questão, também respondemos ao mesmo tempo aquela mesma primeira pergunta: o que isso nos toca diante das circunstâncias? E retornamos ao Evangelho e vemos como o Senhor fez. Porque Ele quis ir a um lugar específico. Ele quis um caminho específico. Então Jesus levou-os para fora, para perto, ou seja, nos arredores de Betânia. E por que Betânia? Talvez imediatamente passe pela nossa cabeça: era onde Nosso Senhor ia quando estava lá. Era a casa de Marta, Maria, Lázaro, seus amigos, por isso. Não. Ele vai a Betânia por um motivo específico, o qual São Beda responde: escolheu este lugar por seu nome, que quer dizer casa de obediência. E ainda conclui: o que desceu à terra para expiar a desobediência dos iníquos sobe aos céus para recompensar os convertidos. O Senhor, Ele quer que sejamos assim, convertidos. Mas cabe a nós entender que conversão não é um instante. Não adianta dizer: Padre, mas eu estou convertido, eu venho na igreja, eu até pertenço à pastoral A ou B, eu faço tal coisa. Isso não é conversão. A conversão não é um instante, não é algo que eu faço, mas é um processo. Um processo que dura toda a vida, que só termina com o fim dos nossos dias, só termina quando o nosso Senhor nos chama. E o que? Qual é esta conversão? O que eu devo me tornar em meio a esta conversão? Amigo. Amigo de Deus. E nosso Senhor é bem específico. Ele nos diz especificamente como somos os seus amigos. Sereis os meus amigos se seguirdes o que eu vos digo. E o que é isso, senão obedecer? O Senhor quer que aprendamos a obedecer. Mas ainda assim, como gostamos de indagar, a quê? A quem? Obedecer, em primeiro lugar, a Cristo. Aprender a amá-lo. Aprender a escutá-lo. Aprender a guardar aquilo que Ele nos diz. E podemos fazer até mesmo
um autoexame. Será que estamos fazendo isso? Será que sabemos amar o Senhor? Será que sabemos verdadeiramente guardar o que Ele nos diz? O que nosso Senhor nos disse no início da quaresma, quando começamos esse processo? No que Ele tocou em nós? No que Ele chegou e disse: isso aqui você tem que mudar? No início do período pascal, diante da vigília, o que Ele nos disse? Qual foi a sua palavra? O que nos tocou no mais profundo? Sabemos? No último domingo, guardamos o que Ele nos disse? Nos deixamos tocar pelo que Ele nos disse? Ou estamos levando a vida? Venho para a igreja, sento nos bancos, mas a minha fé, já que em nossos tempos estamos no período das síndromes, tudo é síndrome de qualquer coisa, será que temos a síndrome do pato? Não sei se vocês conhecem, mas a síndrome do pato é talvez a síndrome mais comum na nossa fé. O pato mergulha na água e sai sequinho. Será que somos assim? Estamos vindo à igreja, mergulhamos na graça e saímos sem que ela nos toque, porque não sabemos nos encharcar dela. Não deixamos que ela nos toque, que o Senhor toque em nós. Será que ainda assim, depois de tanto, estamos aqui, mas não é para tanto? Isso é muito. Será que permanecemos assim? O Senhor quer que tenhamos síndrome de esponja, que abarque, que segure, que se encharque. Não síndrome de pato, que não se deixa tocar. O Senhor quer que aprendamos a guardar o que Ele nos diz, guardar as suas palavras e deixar que ela nos modifique. Obedecer não só a Cristo, mas à igreja. A igreja que nos ensina, e devemos aprender seus costumes, a sua doutrina, aprender aquilo que nosso Senhor fala por meio do seu corpo. Será que sabemos aproveitar os sacramentos? O Senhor que na palavra nos fala em meio à Santa Missa, o Senhor que se entrega a nós por meio da Eucaristia. Sabemos calar? Sabemos os gestos a serem feitos? Ah, padre, mas eu não sabia. A catequese existe para ensinar. Ou será que eu não quis aprender? Que diante do credo, que daqui a pouco professaremos, diante das palavras da encarnação, eu me curvo. Uma reverência profunda. Que diante do Santíssimo eu faço uma genuflexão e não uma dancinha. É o joelho direito no chão. Não é ter metade do caminho. Ah, padre, mas eu não posso porque eu tenho artrite, artrose. Então, uma reverência profunda. Que antes de comungar, eu devo fazer um ato de adoração, uma genuflexão, para ser mais exato. Ah, padre, mas e se eu não quiser? Querer não tem aqui. Se eu quero comungar, eu tenho que adorar. E se eu não puder, padre?
Eu faço novamente uma reverência profunda com o corpo. Isso é o que a igreja nos diz. Nos diz que, diante do batismo, somos filhos. Eu reconheço que eu sou filho, que eu faço parte de uma família, que aqui eu venho para estar com Deus, com meu Pai. Ou será que... tem que, né? É triste. Católicos que vivem simplesmente de... eu sou obrigado, né? Preceito. Eu não sou obrigado. Eu tenho necessidade. Porque eu sou filho. Quem só se move por obrigação não reconheceu a verdade. Não se deixou tocar pelo Senhor. E como eu venho? Como eu venho para a missa? Como eu venho para a igreja? Seja para qualquer coisa. Porque tem gente que eu acho engraçado. Você vai no fórum, a pessoa está nos trinques. Sapato, calça, porque senão nem entra. Camisa, toda cheia de coisa. Se o príncipe, sei lá das plantas, viesse no Brasil e falasse assim: você vai vir, ia com bicho de gala, ia com terno, para ir visitar o fulaninho Zé das Couves, que simplesmente tem um título humano, a gente vai todo emperequetado. Para visitar o Rei dos Reis, como é que a gente está vindo? Será que eu dou valor verdadeiro ao Senhor? Será que eu sei obedecer aquilo que a igreja diz? Porque ela diz que a gente tem que vir com modéstia, com roupa digna, ao ponto de quando a gente vai receber a comunhão, está lá bem claro. Se uma mulher vem toda decotada, é necessário negar a comunhão. Será que eu venho como para estar com o Senhor? Será que eu sei obedecer à igreja? Será que eu sei aprender aquilo que a igreja me diz? Será que eu tenho amor ao que a igreja me ensina? Se obedeço a Cristo, se obedeço à igreja, obedecer aos pastores. Aos pastores que são a presença de Cristo, estão em persona Christi, são ministros da igreja e que conduzem o povo. E como Cristo, acolhem, ensinam, corrigem. É só ver o Evangelho. O Senhor acolhia as crianças, acolhia os pecadores, acolhia todos. Mas o Senhor também ensinava. E era firme diante do seu ensinamento. É isso ou aquilo. Mas o Senhor também corrigia. Corrigia os apóstolos. Não é assim não. Deixem vir as minhas criancinhas. Eu quero que elas venham. Corrigia os pecadores. Vai, mas não peques mais. Corrigia Pedro. Às vezes dizendo: calma. Às vezes de modo estritamente enérgico: para trás de mim, Satanás. Sem pestanejar. E o mesmo com os fariseus. Por vezes com cordas, e por vezes com palavras. Hipócritas. Será que estamos nos deixando conduzir? Porque
o acolhimento, o ensinamento e a correção manifestam o amor e a paternidade de um pastor para com o seu rebanho. Mostram esse ato de cuidar, porque um pastor não pode querer outra coisa, senão levar aqueles que estão confiados ao céu. Mas e nós? Será que somos ovelhas que sabem ser guiadas? Ou será que eu fico simplesmente na mesma, a minha vontade? Ficamos no dilema, sempre foi assim. Tradução, não estou a fim de mudar não, quero do meu jeito. É isso que quer dizer. Porque se a gente for perguntar como é que era há 50 anos, era diferente, com certeza. O rito era diferente, a estrutura era diferente, tudo era diferente. Então não sempre foi assim. Será que a gente se deixa conduzir? Será que nos deixamos mover? Porque obedecer, como o Senhor quer, existe entendimento, existe querer saber os porquês, mas também existe docilidade. Porque só assim, escutaremos. Só sendo obedientes, sabemos escutar e guardar, para que saibamos gerar em nós o amor que Ele quer. E nosso Senhor é bem claro: se alguém me ama, guarda as minhas palavras. As palavras que eu digo no Evangelho, as palavras que eu digo por meio da minha igreja, do meu corpo místico, as palavras que eu digo diante daqueles que eu escolhi para vos conduzir. Quem obedece se deixa conduzir por Deus, se deixa conduzir pelo Espírito Santo. E como vimos na segunda leitura, Ele quer que sejamos conduzidos, porque assim isso gerará em nós a esperança que é esta virtude sobrenatural infundida por Deus e que causa em nós aquilo que Ele quer, o nosso desejo da vida eterna, o nosso desejo de estar com Ele no céu. E o fundamento desta virtude não é outro, senão o amor. Aprendamos a amar e a esperar em Deus. E para fazê-lo, ninguém melhor que a Virgem Maria. A ela saudamos com o título de esperança nossa, Spes Nostra Salve. Ela muito amor, porque soube ouvir e guardar em seu coração. E por isso, porque ama, não se desespera. Não se desesperou em nenhum momento, quando poderia ser apedrejada, estando grávida, antes do seu casamento. Diante de dar à luz e não ter lugar, não se desespera. Tendo que fugir para o Egito, tem confiança no seu Filho, o próprio Deus, sofrer a paixão e a morte na cruz. Em nada se desespera, porque confia em Deus, porque espera nele. Que saibamos olhar para ela assim. A Virgem Maria, que só tinha pressa de uma coisa: anunciar. Ouvíamos ontem, na festa da visitação, que foi apressadamente para anunciar, para manifestar o Cristo, para servir. Sua única pressa era essa. Que, como ela, assim sejamos, que aprendamos com ela a ouvir e guardar, que aprendamos com ela a amar, que aprendamos com ela a obedecer e em tudo esperar no Senhor, para que
do mesmo modo como ele ascendeu aos céus e ela, ao cabo de sua vida, foi assunta, que nós também possamos assim o ser e um dia contemplar o Senhor face a face. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.